Ao longo de grande parte da história, os humanos se consideraram superiores a todas as outras criaturas. Mitos sobre nossa origem divina e nosso lugar no topo da criação são encontrados em religiões que datam de milhares de anos. Mesmo em nossos tempos cientificamente iluminados, essa crença na supremacia de nossa espécie permanece inabalável. Atualmente, somos os senhores da Terra, o ápice da evolução, a única espécie racional e moral em um mundo de criaturas inconscientes, vermelhas em dentes e garras. No entanto, nem todos concordam com essa visão. Alguns, de fato, veem a humanidade sob uma perspectiva muito diferente. O filósofo Friedrich Nietzsche, por exemplo, acreditava que, se olhássemos profundamente para a psique humana, descobriríamos que, por trás de nossa vaidade e das máscaras que usamos, somos o único animal desconectado de nossos instintos e, portanto, a espécie mais doente que já habitou este planeta. Como Nietzsche escreveu em seu livro, O Anticristo, aprendemos melhor. Tornamo-nos mais modestos em todos os aspectos. Não traçamos mais a origem do ser humano no espírito, na divindade. Nós o colocamos de volta entre os animais. E mesmo afirmando isso, afirmamos demais. O ser humano é, relativamente falando, o mais desastrado de todos os animais, o mais doentio, o mais perigosamente desviado de seus instintos. Mas, apesar de tudo isso, ele é, naturalmente, o mais interessante. Como nós, as criaturas mais astutas de todas, nos tornamos o animal que mais sofre. Para responder essa questão, a mente de Nietzsche voltou milhares de anos, até uma época em que a disposição civilizada de nossa espécie ainda não havia se desenvolvido. Nesses tempos pré-históricos, os humanos eram guiados principalmente por seus instintos. Eles eram, segundo Nietzsche, meio animais bem adaptados à vida selvagem, à guerra, à caça, à aventura. Uma transformação dramática na psique desses meio animais ocorreu quando eles migraram da natureza selvagem para a civilização. Dentro desses confins da sociedade e da paz, os humanos se viram, pela primeira vez, sujeitos a leis e costumes sustentados pela ameaça de punição, e não mais governados apenas por seus instintos. Esses padrões sociais nos condicionaram a uma existência mais civilizada, mas também nos enfraqueceram e intensificaram nosso sofrimento. Pois, ao serem suprimidos e forçados ao subterrâneo, nossos instintos animais não desapareceram, mas se voltaram para trás contra o próprio homem. Eles geraram uma doença na psique que Nietzsche chamou de má consciência, uma vontade de autotortura, marcando assim o início daquela terrível tendência humana de infligir dor a si mesmo. O homem que foi forçado a uma estreiteza opressiva e regularidade de costumes, impacientemente se despedaçou, perseguiu a si mesmo, roeu a si mesmo, ficou chateado e causou danos a si mesmo. Com ele foi introduzida a maior e mais estranha doença, da qual os seres humanos de hoje não se recuperaram. O sofrimento do homem de sua própria natureza, de si mesmo, uma consequência da separação forçada de seu passado animal, uma declaração de guerra contra os velhos instintos, nos quais, até aquele ponto, seu poder, alegria e capacidade de inspirar medo haviam sido baseados. Dentro dos muros da civilização, a má consciência não é a única coisa que nos aflige. Como Nietzsche explicou, com a ajuda da moralidade dos costumes e da camisa de força social, o homem foi realmente tornado calculável. O medo da lei e da punição foram as ferramentas de domesticação que enfraqueceram nossa conexão com nossos instintos e tornaram nosso comportamento mais previsível, seguro e semelhante ao de um rebanho. O significado de toda cultura, escreveu Nietzsche, é a redução da besta de rapina homem a um animal domesticado e civilizado, um animal doméstico. Embora esse processo de domesticação tenha sido necessário para a criação da civilização, ele veio ao custo de transformar o ser humano de um animal forte, inocente e livre em uma criatura culpada, manipulável e domesticada, dependente de um pastor para guiá-lo. Chamar a domesticação de um animal de melhoria
é, aos nossos ouvidos, quase uma piada. Quem sabe o que acontece nos zoológicos duvida que os animais neles sejam melhorados. Eles são enfraquecidos, são tornados menos prejudiciais, tornam-se animais doentios pela emoção depressiva do medo, pela dor, pelos ferimentos, pela fome. Não é diferente com o ser humano domesticado. Como resultado desse processo milenar de domesticação e enfraquecimento de nossos instintos, nos tornamos muito dependentes de nossa consciência, de acordo com Nietzsche, nosso órgão mais fraco e falível. Nós nos desenvolvemos em um animal ruminante que disseca cada detalhe a um grau que pode fomentar dúvida perpétua e cinismo da vida. Mas, pior ainda, essa tendência nos divorciou de nossos velhos líderes, os impulsos inconscientes dominantes, que guiaram nossos ancestrais com segurança por centenas de milhares de anos em meio aos terrores e perigos da natureza. Nietzsche incentivou seus leitores a reduzir sua dependência da consciência e a se reconectar com seus antigos e amigáveis guias inconscientes. Pois quando as grandes dores da vida se manifestam, frequentemente são esses antigos instintos que podem fornecer a força e a sabedoria necessárias para persistir. Chega para cada homem uma hora em que ele se pergunta com espanto: como alguém é capaz de viver e ainda assim vive? Uma hora em que ele começa a entender que possui uma inventividade do mesmo tipo que admira nas plantas, que sobem e serpenteiam e finalmente ganham um pouco de luz e um pedaço de solo, e assim criam para si sua parcela de alegria em solo inóspito. No entanto, Nietzsche percebeu que um perigo acompanha aqueles de nós que tentam reviver esses velhos líderes, pois no processo, podemos involuntariamente liberar nossas paixões cruéis e primitivas. Em outras palavras, ao reparar nossa separação de nossos instintos, devemos estar prontos para confrontar a nossa besta interior. Você aspira a alturas livres. Sua alma tem sede das estrelas. Mas seus instintos perversos também têm sede de liberdade. Seus cães selvagens querem liberdade. Eles latem de alegria em seu porão quando seu espírito planeja abrir todas as prisões. Para nos ajudar a lidar com nossa natureza primária, Nietzsche olhou para os gregos antigos, os modelos de todas as futuras nações cultas. Em vez de negar seus instintos, os gregos os aceitaram e dedicaram festivais a todas as paixões e inclinações malignas. A função desses festivais era servir como mecanismos culturalmente sancionados para ajudar os gregos a transformar suas paixões primárias em forças culturais produtivas e veículos de criação e afirmação da vida. No entanto, no mundo moderno não temos nenhum dispositivo social desse tipo. Portanto, Nietzsche instou seus leitores a criar seus próprios festivais em celebração das paixões primordiais para promover sua transformação em formas mais férteis e espirituais. Uma vez você teve cães ferozes em seu porão, mas eles mudaram finalmente em pássaros e doces cantores. Nietzsche era tão inflexível em reconectar-se aos nossos instintos animais porque percebeu que nunca podemos nos livrar desses elementos fundamentais do nosso ser. Ou os reconhecemos e os aproveitamos para uso de forma construtiva e criativa, ou os negamos e os forçamos a se esconder. Mas essa última tática nos divorcia de nossos antigos líderes, vira nossos instintos contra nós mesmos e gera uma má consciência, perpetuando nosso comportamento de rebanho e dependência do pastor para nos mostrar o caminho. A sociedade doma o lobo em um cachorro, e o homem é o animal mais domesticado de todos. Em seu livro Humano, Demasiado Humano, Nietzsche utilizou o mito grego antigo de Circe como símbolo para esse retorno às fundações animais. Pois,
Assim como as poções da deusa Circe tinham o poder de transformar o humano em um animal, Nietzsche também pensava que a honestidade em relação à nossa natureza e origem pode nos ajudar a restaurar nossa conexão com nossos instintos, pôr fim à nossa domesticidade e nos fornecer a sabedoria e a força de vontade para criar novos valores culturais que sirvam como base para a ascensão de homens imparciais, independentes e autossuficientes, os verdadeiros pilares de uma civilização forte. Ou, como ele escreveu em A Verdade como Circe, o erro transformou animais em homens. A verdade pode ser capaz de transformar o homem em animal novamente? A filosofia de Friedrich Nietzsche nos convida a uma profunda introspecção e a uma reavaliação de nossos valores e comportamentos. Em um mundo onde muitas vezes somos condicionados a suprimir nossos instintos e paixões primárias, Nietzsche nos lembra da importância de aceitar e transformar essas forças internas. Ao fazer isso, não apenas enriquecemos nossa vida individual, mas também contribuímos para a construção de uma sociedade mais autêntica e vibrante. Ao reconhecer e canalizar nossas paixões primárias de maneira construtiva, podemos liberar um potencial criativo que está adormecido dentro de nós. Essa abordagem nos permite viver de forma mais plena e significativa, alinhando nossas ações com nossa verdadeira natureza. Além disso, ao compartilhar essa filosofia com outros, podemos inspirar uma mudança coletiva que valoriza a autenticidade e a expressão genuína. Em um mundo onde a conformidade e a supressão dos instintos são frequentemente incentivadas, a mensagem de Nietzsche ressoa como um chamado à liberdade e à autoafirmação. Ao abraçar nossas paixões primárias e transformá-las em forças positivas, podemos não apenas melhorar nossa própria vida, mas também influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. Essa jornada de autodescoberta e transformação é um convite para viver de maneira mais consciente e intencional, honrando nossa natureza humana em toda a sua complexidade. Se você gostou deste vídeo e encontrou valor nas reflexões apresentadas, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos filosóficos e inspiradores. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, para que possamos juntos explorar as profundezas do pensamento humano e buscar uma vida mais plena e significativa. Até o próximo vídeo.